Ora, sejam bem-vindos a mais um videocast da Sociedade Portuguesa de Farmacêuticos dos Cuidados de Saúde. O meu nome é Bruno Sousa e nós hoje temos connosco o Dr. Artur Paiva para nos falar um pouco sobre o que é o microambiente tumoral e o papel que o farmacêutico pode ter precisamente naquilo que nós chamamos a medicina de precisão. E eu começaria talvez até mesmo por aí, por perguntar quais é que são os desafios atuais no contexto da medicina de precisão, ou seja, nós estamos a caminhar cada vez mais para termos medicamentos precisos para o doente certo e ao mesmo tempo temos uma caracterização mais detalhada das células que compõem esse microambiente tumoral. Não sei se nos quer falar assim muito brevemente. Bom, são duas perguntas, não é? Mas dizer que para entrar dentro da área da medicina de precisão é preciso construir algoritmos robustos que podem envolver múltiplos parâmetros implícitos com o tumor, tipo tamanho do tumor, alterações genéticas que podem estar presentes nesse tumor e inclusive também características do sistema imunológico que podem estar a infiltrar o tumor e estar aí a tentar exercer uma atividade antitumoral. E, portanto, tudo isso e outros parâmetros que ainda podem haver, que podem constituir uma fórmula robusta para dizer que um determinado doente que tem um determinado tipo de tumor será tratado com um determinado tipo de abordagem terapêutica. Isso seria claramente a situação ideal. Relativamente ao microambiente tumoral, se o conhecermos melhor, se conhecermos as características das células tumorais, não só genéticas, mas também fenotípicas, ou seja, que receptores é que essas células expressam na sua membrana, particularmente receptores que vão interagir diretamente com as células do sistema imunológico, isso vai permitir também ter novas abordagens terapêuticas e uma abordagem terapêutica mais correta, bem como também proteínas que essas células tumorais podem libertar. E que isso também pode constituir um novo desafio, porque elas também podem interagir com as células do sistema imunológico que estão a chegar ao pé do tumor para tentar combater esse tumor. Portanto, isso é uma forma de abordar o microambiente, é conhecer melhor a célula tumoral e, por outro lado, conhecer que células lá estão. E estão células do estroma, que podem ser células endoteliais, fibroblastos associados ao tumor e também células do sistema imunológico. E, de facto, nesse particular tem havido um incremento muito grande na capacidade de caracterização das células do sistema imunológico. E aquilo que até há pouco poderíamos caracterizar 20, 30, 40, 50 populações diferentes das células imunológicas, na atualidade podemos chegar entre 300 a 400 populações diferentes. E, portanto, isso vai trazer um mundo novo de conhecimento, também na área tumoral, na resposta antitumoral e, nomeadamente, no microambiente tumoral. Isso pode vir a aportar novos conhecimentos, mas também novos desafios terapêuticos e novos desenvolvimentos terapêuticos. Porque se virmos que há um grupo de células que faz mais ou menos a mesma função e que chega ao pé do microambiente tumoral e que vai ter uma atitude pró-tumoral e não antitumoral, podemos ter duas abordagens distintas. Ou tentamos bloquear mecanismos que a fazem chegar ao pé do tumor ou tentar inibir aquilo que elas estão a fazer. E, portanto, isso iria trazer novas abordagens terapêuticas já associadas ou não com aquilo que já se faz na atualidade em termos de imunoterapia. Eu até iria pegar numa das partes que estava a referir, precisamente a questão das várias populações e do número exponencial que nós temos de populações de células. De que forma é que tecnologias como o Next Gene Sequencing ou o Next Generation Flow, como é que nós temos que evoluir para conseguirmos, ou seja, uma caracterização mais detalhada e ao mesmo tempo tirar o máximo proveito dessas mesmas tecnologias? Eu acho que sempre que as tecnologias estão disponíveis, fazer o máximo. Certo. Já porque, por um lado, o Next Generation Sequencing vai contribuir com estudos de alterações genéticas, que vão ter claramente um papel importante na decisão terapêutica, no prognóstico, e, portanto, seguramente deve-se fazer. O Next Generation Flow, em particular, na parte nas neoplasias sólidas, ainda não está bem implementado, provavelmente vai demorar mais tempo, até porque, claramente, a histopatologia é ainda
o método para fazer bem o diagnóstico, a estratificação ao risco e também fazer orientações terapêuticas com base na avaliação da expressão dos checkpoints imunos. Mas claro que novas tecnologias com grande capacidade multiparamétrica, com grande capacidade de identificação das diferentes células que podem estar presentes, vai poder contribuir para o tal algoritmo que pode ajudar na medicina de precisão. Muito bem. Fugindo agora um bocadinho talvez aqui destas perguntas, eu ia-lhe precisamente questionar, enquanto também diretor de serviço na área da citometria de fluxo, de que forma é que vê realidades como o caso da residência farmacêutica, como é que isso pode ser importante para impulsionar em Portugal uma área tão importante como aquela com a qual lida todos os dias? Eu acho que eu sou muito apologista das equipas multidisciplinares. Quer dizer, o conhecimento não está só numa área, está em várias, e portanto e cada um vê de maneira diferente. Um biólogo vê a célula e vê a forma como ela interage com outras de uma maneira diferente de se calhar uma outra pessoa com outro tipo de formação, ou um médico. Portanto é preciso toda a gente, equipas multidisciplinares, que vão ter uma abordagem melhor sobre o problema que possa estar em questão. E numa área como são os laboratórios de citometria de fluxo, também, quer dizer, podem aí ter cada um papel importante, não só que é onde a citometria de fluxo tem maior atividade no diagnóstico das neoplasias hemato-oncológicas, mas também no diagnóstico das imunodeficiências primárias, na monitorização de tratamentos em doenças autoimunes, na infecção por HIV, em tudo onde a citometria pode ter um papel relevante. Não só no diagnóstico, mas no caso das neoplasias hematológicas, também na monitorização do tratamento. Ou seja, tentar ter uma técnica de elevadíssima sensibilidade para pesquisar aquilo que se chama a doença residual mensurável e que, na atualidade, em algumas patologias, é um critério importantíssimo para ser alcançado no fim do tratamento. Tentar ter-se uma doença residual mensurável negativa. E, portanto, técnicas de elevadíssima sensibilidade, como é a PCR ou a alta sensibilidade ou a Next Generation Flow, vão ser fundamentais na monitorização do tratamento e no acompanhamento dos doentes. Muito bem. Resta-me então agradecer-lhe por todo este esclarecimento. Obrigado por nos terem acompanhado em mais um videocast da SPFCS e encontramo-nos no próximo episódio. Obrigado.